carrapato inicia o seu parasitismo nessa fase de larva, e ao cabo aí, em torno de 3 semanas, ele chega na fase adulta, na fase de teleógena, que a gente denomina, pesando aí em torno de 300 a 350 vezes o seu peso inicial. Então, são raros os organismos que, num curto espaço de tempo, conseguem esse tipo de desenvolvimento. Então, tem algumas peculiaridades, né, bastante importantes com relação ao carrapato, né, que praticamente a gente não consegue perceber o carrapato nos seus estágios iniciais de parasitismo, nessa fase de larva. A gente só vai conseguir, né, perceber a presença do carrapato nesses outros instares aqui, que são os instares de ninfa, quando o carrapato já deve ter, né, pelo menos em torno aí de 6 a 8 dias de parasitismo, que é quando a gente, com muito detalhe, né, vai perceber que os animais iniciam a estarem parasitados, por assim dizer. Mas, em realidade, isso já aconteceu há cerca de uma semana, às vezes um pouquinho mais. Bom, no bovino, né, essa fase, dita fase parasitária que a gente tem, e é onde a gente direciona basicamente o nosso controle, quando os animais têm um certo grau de parasitismo, é que isso aguça a nossa percepção, mas, em realidade, né, o parasitismo já iniciou, né, nesse estágio de larvas, né, que são, que alguns aí denominam miquins, né, que são essas estruturas que iniciam o parasitismo, né, inicialmente procurando identificar uma área mais adequada à sua fixação e, por consequentemente, à sua alimentação, geralmente, né, na porção anterior do bovino, na área da barbela, né, no posterior, entre pernas, enfim, né, onde eles conseguem, né, uma situação melhor para sua fixação e, consequentemente, desenvolvimento, iniciam, então, o seu parasitismo. Carrapato é um organismo hematófago, o sangue é essencial para o seu desenvolvimento, para a sua posterior multiplicação. E esse período parasitário que inicia na fase de larvas se estende por um período de 6 a 8 dias, onde ele vai efetuar uma muda, né, uma alteração na sua morfologia, né, vai continuando a se alimentar, e o carrapato, e aqui é um detalhe dessa espécie de carrapato que a gente está, né, direcionando a nossa preocupação, que é o Rhipcephalus boaptus necropus, ele parasita num único lugar do bovino, aonde ele se fixou, ele vai chegar na forma adulta, né? Ele atinge essa forma de ninfas em torno aí de 6 a 8 dias, ele permanece nesse local, continua se alimentando, até em torno dos 12, 14 dias, quando ele passa a uma outra situação, a fase, dita fase adulta, né? E em torno aí dos 16 dias, 14, 16 dias, já inicia a sua reprodução, aonde os machos buscam as fêmeas, e no próprio bovino eles fazem a cópula, e o carrapato adulto continua o seu desenvolvimento até a forma em que ela se acha completamente engurgitada, pesando em torno de 2,5 miligramas. Esse carrapato, né, vai chegar, né, na forma adulta e, completamente engurgitada, ela vai cair ao solo, né, e essa teleógena, no solo, ela vai procurar um lugar abrigado, onde ela possa iniciar a sua postura e, consequentemente, ao longo do tempo, esses ovos vão eclodir e dar origem às novas larvas, e essas larvas vão procurar os bovinos, e assim o ciclo continua. Essa fase, dita de fase parasitária, ela independe da condição climática. Uma vez que a larva conseguiu chegar no bovino, ela vai procurar um local, vai se alimentar, se fixar, né, continuar seu desenvolvimento, e isso vai durar em torno aí de 21, 22 dias em média. Já a fase não parasitária, a dita fase de vida livre, é extremamente dependente das condições climáticas. Se tem
não é? Como limite de temperatura, né? Temperatura e umidade são essenciais para o desenvolvimento do carrapato, e a temperatura abaixo de 15 graus é considerada limite para o desenvolvimento do carrapato, pelo menos até estudos desenvolvidos pelos australianos e também aqui, né, mostraram esse tipo de comportamento do carrapato. Temperatura ideal para o carrapato na faixa aí dos 20, acima dos 22, 25 graus, né, e que é a temperatura ideal onde ele consegue, né, se desenvolver, né, o seu aspecto reprodutivo, a questão da postura e, posteriormente, a questão da eclosão e da sobrevivência nessas larvas. As larvas, por sua vez, elas podem sobreviver nas pastagens por um longo tempo. No Instituto Desidério Finamore, a gente, né, teve alguns experimentos onde essas larvas conseguiram, né, sobrevivência por até 34 semanas, cerca de 8 meses.